Eu cresci acreditando que meu pai tinha morrido antes de eu nascer. Sempre me contaram que foi um acidente de carro, algo rápido, inevitável, e que minha mãe ficou sozinha e grávida, com apenas 19 anos. Durante toda a minha infância, essa ausência foi um vazio que aprendi a conviver. Mas aos 28 anos, encontrei algo que não fazia parte da minha história, ou pelo menos da história que sempre me contaram. Uma caixa esquecida no fundo do armário da minha mãe me mostrou uma verdade que me destruiu e que, ao mesmo tempo, me libertou. Se você já enfrentou uma descoberta capaz de virar sua vida do avesso, como essa que eu vivi, se inscreva no canal e deixe seu like agora. Meu nome é Helena, sou professora de História e sempre fui muito próxima da minha mãe, Laura. Crescemos praticamente como duas irmãs. Ela era jovem, bonita, forte e fazia de tudo para me proteger. Nunca deixou que eu sentisse falta de nada. Quando eu era criança, lembro de perguntar sobre meu pai com frequência. Ela respondia com um silêncio doce, cheio de tristeza, e sempre terminava com a mesma frase: "Ele te amaria muito se estivesse aqui." Isso bastava, pelo menos até a adolescência. Depois disso parei de perguntar. Aceitei. Talvez por medo de vê-la sofrer de novo. Talvez por ter aprendido a não tocar em feridas antigas. Minha vida seguiu tranquila. Estudei, me formei, comecei a dar aulas em uma escola pública e aluguei um pequeno apartamento no centro da cidade. Mas aos fins de semana, eu sempre voltava para a casa da minha mãe. Era um ritual. Assistíamos filmes antigos, comíamos pipoca queimada e ríamos até tarde. A relação entre nós era quase mágica. Até que, num domingo de outubro, tudo começou a mudar. Minha mãe estava no mercado e eu, querendo ajudá-la, decidi organizar o quarto dela. Ao mexer no armário de cima, uma caixa de papelão pesada caiu no chão. Ao abri-la, encontrei cartas antigas, fotos em preto e branco e um envelope pardo com meu nome escrito à mão. Aquilo me arrepiou. Era a caligrafia da minha mãe. Dentro do envelope havia algo que não fazia sentido. Uma certidão de nascimento. Mas o nome do pai estava lá, escrito claramente. Arthur Mendonça. Eu nunca tinha ouvido esse nome. A certidão era verdadeira. Tinha selo oficial, assinatura. Não era uma cópia. Meu coração acelerou. Continuei vasculhando a caixa e encontrei um maço de cartas, amarrado com fita vermelha, todas assinadas por Arthur, escritas entre 1994 e 1995, o ano em que nasci. Cartas apaixonadas, desesperadas, implorando para ver minha mãe e para me conhecer. Ele não parecia um pai ausente. Pelo contrário, era alguém que amava minha mãe e estava lutando para fazer parte da minha vida. Quando minha mãe chegou, eu estava sentada no chão, com as cartas no colo e a certidão na mão. Ela parou na porta, congelada. Não disse uma palavra. Apenas me olhou com um medo que eu nunca tinha visto em seu rosto. "Mãe, quem é Arthur Mendonça?" Perguntei com a voz embargada. Ela sentou ao meu lado, e pela primeira vez, eu vi minha mãe chorar como uma menina. Naquele momento, ela me contou a verdade. Disse que Arthur era um homem mais velho, casado, pai de 2 filhos. Eles se apaixonaram quando ela ainda era uma jovem estagiária num escritório de advocacia. Quando engravidou, ele quis deixar a esposa e assumir a mim, mas minha avó a obrigou a esconder tudo, com medo do escândalo. Eu fugi dele, Helena. Por vergonha, por pressão, eu inventei que ele morreu, mas ele tentou, por anos, até desistir. Eu me senti traída. Toda a minha vida tinha sido construída em cima de uma mentira. E o pior, minha mãe, que eu mais confiava no mundo, foi quem escondeu tudo. Aquela noite, dormi no sofá, chorando em silêncio. Nos dias seguintes, sua presença doía. O cheiro do café, a voz chamando meu nome, tudo parecia falso. Era como se houvesse uma rachadura invisível entre nós. E cada palavra não dita aumentasse a distância. Comecei a investigar. Procurei o nome dele em registros públicos. Descobri que ele ainda estava vivo, morando em Belo Horizonte, com um escritório de advocacia no centro da cidade. A imagem dele no site era a de um senhor elegante, com cabelos grisalhos e olhar firme. Havia uma parte de mim que queria gritar, pedir explicações, tirar satisfações, mas outra parte só queria ouvir sua voz. 2 semanas depois, criei coragem e liguei para o número do escritório. Uma secretária atendeu e, de forma educada, anotou meu nome. 30 minutos depois, meu telefone tocou. Era ele. E quando disse alô, eu congelei. Era como ouvir alguém que eu nunca conheci.
mas que de alguma forma já fazia parte de mim. A conversa foi curta. Eu disse que era filha de Laura. Houve um silêncio do outro lado, um suspiro, e então ele disse: eu esperei por esse momento a vida inteira. Nos encontramos num parque, numa manhã nublada de sábado. Quando o vi vindo em minha direção, com passos lentos e olhos cheios d'água, algo em mim se quebrou. Nos abraçamos por longos minutos. Ele me contou sobre o sofrimento que viveu, sobre as cartas sem resposta, sobre a culpa de ter permitido que o silêncio tomasse conta. E então, me disse uma coisa que mudou tudo. Helena, você tem uma irmã. Ela tem 27 anos e quer muito te conhecer. Essa foi a verdadeira reviravolta da minha vida. Eu não só ganhei um pai, mas descobri que havia crescido sem saber que havia alguém, em outro canto do mundo, tão parecida comigo, sentindo o mesmo vazio. Nos conhecemos semanas depois. O nome dela é Marina. Ela me abraçou como se sempre tivesse me esperado. E talvez tivesse mesmo. Hoje, nossa relação é uma das coisas mais preciosas que tenho. Minha mãe e eu ainda estamos reconstruindo nossa ponte. Não é fácil. A mágoa existe, mas também existe amor e o desejo de seguir em frente. Eu entendi que, às vezes, as pessoas mentem por medo, mas a verdade, por mais dolorosa que seja, liberta. Se você já viveu um reencontro ou descobriu uma verdade que mudou tudo, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigada por ficar até o fim dessa história emocionante. Que ela leve esperança ao seu coração, assim como levou ao meu.